acontecer. Para você que está zerado aí, nem recebeu o pagamento ainda, vai ter. Creia. Se você crer, você já recebeu. No mundo espiritual trabalha assim. O que eu falei aqui no mundo espiritual já foi gerado. Isso é fé. E o importante, que é tremendo, porque é Deus que dá semente ao que semeia. Não vai sair do seu salário, não vai sair do seu bolso, é Ele que vai dar. Então, quando você faz um propósito com Deus, quando você faz uma aliança com Deus, é Ele que vai te dar a semente para você semear. Nós estamos com muitos testemunhos aqui acumulados e nós temos uma ouvinte que toda vez que ela se propõe a semear, ela acha dinheiro nos casacos dela, nos armários que ela tem. Glória. Você entende isso, queridos? Então Deus te faz lembrar onde está escondida aquela nota de R$100. Deus faz você lembrar onde você guardou aquele dinheiro e você esqueceu de semear. Então, tem pessoas, pastor Edson, que está acumulando, está guardado ali. Então, eu estou te fazendo você lembrar. Vai lá naquele casaco, vai lá naquela bolsa. Porque mulher tem disso, né? Ela troca de bolsa, todo dia ela pega uma bolsa diferente. Sério? Então, você tem que dar uma olhada naquela bolsa que você usou sexta-feira. E hoje você já está com outra bolsa. O dinheiro está lá na bolsa de sexta-feira. Queridos, eu estou falando coisa que eu vivo. Estou falando coisa real. Coisas que nós estamos experimentando, não é agora, já faz muito tempo. Então, você começa... ser sensível, estar sensível à voz do Espírito Santo. É Ele que dá semente ao que semeia. É o Espírito Santo que faz você lembrar. Lembrar. Sabe aquelas pessoas que têm 3 carteiras? Então ela guarda numa coisa, guarda na outra, guarda na... Dá uma olhada aí para você ver. Tá guardado ali, lá onde tem aquele zíper. Tá guardado lá. Você esqueceu, então o Espírito Santo vai fazer você lembrar. E quando ele faz você lembrar, você vai saber que foi Deus. Exatamente. É forte, hein? Falando em forte, chegou um testemunho forte aqui. Da nossa querida Carmen, que escreveu pra gente aqui. Acho que a Carmen, eu não lembro agora se é de Curitiba, da região metropolitana. Mas ela diz o seguinte, Campo Magro, né? É Campo Magro, ela é de Campo Magro, aqui do ladinho de Curitiba. Carmen Lúcia é o nome dela. Ela diz o seguinte, ela disse que mandou fotos aqui pra gente de uma pessoa chamada Beth. Essa pessoa estava com câncer no estômago, no útero. Antes da minha bênção, ela diz. Ela mandou agradecer que foi curada e terça-feira passada foi minha bênção. A cura do câncer no útero. Olha, eu agradeço demais. Mas ela coloca uma observação aqui que é importante, ouvintes. Olha essa observação. Pois no meio de tudo isso, ela diz assim, houve muito perdão. Pois fazia 16 anos que ela não falava com a sua comadre, ela escreveu aqui, e vizinha. Olha só. Você vê, quando houve essa restauração, ela foi curada. Então isso é interessante, porque a pessoa que guarda mágoa de alguém, ressentimento, e vai acumulando essa sujeira na sua mente, nas suas emoções, né, pode travar a bênção. Por isso que Jesus diz sobre a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, uma parte dela diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu sempre faço uma limpeza no meu coração. Falo, Jesus, eu perdoo aquele fulano, aquela fulana, eu não quero guardar mágoa de ninguém. Por quê? Porque se você guardar mágoa, você pode ficar doente. Interessante essa colocação. O importante é que a ouvinte foi curada. Ela está testemunhando de uma amiga, né, que foi curada. Foi curada, mas ela que observou aqui, ó, após 16 anos que estava com situação complicada de família, mas foi resolvido, graças a Deus. Sim, por quê? Porque o maior problema hoje da sociedade é os relacionamentos. Pastora, como eu faço para perdoar algo que foi uma injustiça, que eu não fiz nada, foi a pessoa que fez? Queridos, você precisa entender que é em nome de Jesus que você perdoa. Não é no seu nome, não é na sua vontade, não é a pessoa. Não tem nada a ver com você e nem tem nada a ver com a pessoa. Então o inimigo, ele começa a usar situações na sua mente, no seu coração. E se você não aprender isso, não liberar isso, onde você for, vai ter um enviado de Satanás para te alfinetar. As setas. Porque o diabo é assim, ele é o nosso adversário. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não é o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá.
Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o nosso mestre. Mas como as pessoas não vigiam, elas oram muito, mas não vigiam. Então você tem que vigiar. Porque as setas, ela anda dia após dia em um relacionamento, em uma conversa, em uma situação. Então você está sensível, frágil, adoecido, com alguma dor. Você está com a imunidade baixa. Então você está ali como um alvo. É ali que as coisas ruins entram na sua vida. Então o perdão é assim, você diz, eu perdoo em nome de Jesus. Não precisa ficar se justificando. Então também não precisa ficar analisando demais essa situação. Você só precisa entender que Jesus ama aquela pessoa e Ele ama você também. Ele ama a pessoa e Ele ama você também. Então Deus, Ele não tem filhos privilegiados. Ele ama você e ama aquele que você não consegue entender o momento que aquela pessoa está vivendo. Aquela pessoa também está vivendo um momento difícil. Aquela pessoa também está vivendo um momento de fragilidade, sensível, difícil para enfrentar a vida. Então Deus nos fez assim para vivermos em relacionamentos saudáveis. E um lixa o outro, um ajuda o outro. Os problemas nos promovem. Um dia você vai agradecer por aquela pessoa, sabe? Então você tem que ser o primeiro a quebrar essa barreira. E sabe, pastora, como que eu faço? Faz uma oração. Caia por terra os inimigos de Deus. Faz uma oração. Esses dias eu fiz isso. Eu encontrei uma pessoa. E fazia tempo que eu não via aquela pessoa. E aquela pessoa não estava me vendo com bons olhos. Mas eu quebrei todo o laço do passarinheiro. Eu quebrei toda a peste perniciosa. Sabe o que eu fiz? Ela estava passando por um momento difícil com o seu esposo, que foi para a UTI fazer uma cirurgia no coração de peito aberto. E quando eu encontrei aquela pessoa, pastor Edson, eu não falei nada, ela não falou nada. Eu só fiz uma oração e ela falou muito obrigado. E houve uma restauração ali. Houve um renovo ali. Então você precisa aprender a estar sensível à voz do Espírito Santo. Coloca tudo isso para Jesus. Joga isso para Jesus. Fala isso para Jesus. Aprenda. Aprenda a ser misericordioso, benigno, benevolente. Nós queremos as bondades do Senhor, a benevolência do Senhor, mas nós não queremos ser benevolente para com o outro. Nós não queremos... Nós ficamos justificando e olhando o pecado do outro, a situação do outro, o comportamento do outro. Deus não quer que você olhe para isso. Deus quer que você ame as pessoas. Quem ama Deus vai conseguir amar o diferente. Vai conseguir amar aquele que está passando por um momento difícil e complicado. Deixa Deus te usar, deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Então o perdão é assim. Pastora, mas eu não fiz nada, foi a pessoa que me abandonou, foi a pessoa que estragou a minha vida, foi a pessoa que me roubou, foi a pessoa que acabou com a minha vida 20 anos, 30 anos. Queridos, Deus é amor. E Ele usa situações para nos promover. Aquela situação fez de você um guerreiro, uma guerreira, um vencedor. Você levantou a cabeça, você lutou, você prosperou, porque você usou aquela situação para crescer, não para te destruir. E é isso que Deus faz. Ele coloca na nossa vida pessoas difíceis muitas vezes. Ele não coloca caminho fácil. Às vezes Ele coloca um caminho cheio de pedras. Às vezes Ele coloca um caminho cheio de espinhos. Às vezes Ele coloca pastos verdejantes. Às vezes Ele coloca pessoas bondosas, misericordiosas, que vêm e nos ajudam, que vêm e nos levanta dia após dia, vêm e nos entrega uma palavra que nos levanta e que nos impulsiona, não é assim? Então tem que ter o positivo e o negativo, tem que ter os dois, mas Deus vai te alinhando para o melhor. Escolhe a bênção. Escolhe a bênção e não a maldição. E vai construindo relacionamentos saudáveis e você não vai adoecendo dia após dia. Deus é poderoso. Ele faz, Ele realiza, Ele nos ajuda a perdoar. Então você diga assim: eu perdoo em nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu perdoo. Você vai limpar o seu coração, limpar a sua mente. Você vai ter uma vida melhor. Aprenda isso. Interessante que em João capítulo 9, teve uma pergunta
havia uma pessoa que estava doente, enferma. Está escrito João capítulo 9. Olha que interessante. Algo assim que às vezes a pessoa diz assim, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo, né? Às vezes acontece, né? A gente querer saber o porquê. Nem sempre a gente sabe os porquês, né? A gente tem que às vezes entender o para quê, né? Qual o propósito, né? Então, eu estava observando aqui João capítulo 9, fala sobre a cura de um cego de nascença. Quer dizer, ele nasceu cego, né? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Interessante, né? Porque há problemas que alguém enfrenta, pode ser um fator de um pecado. Mas quando a pessoa confessa, não é? Quando a pessoa confessa a Deus, se arrepende, ela é restaurada. No caso aí, a pessoa que foi curada após consertar o seu relacionamento por falta de perdão, ela consertou e ela foi curada, não é? Eu já tive uma experiência também, eu estava ministrando para um grupo de jovens, estava ministrando uma palavra de Deus para um grupo de jovens, e na hora da cura, Deus tem me dado esta graça, Ele disse para mim que tinha me dado o dom de cura divina, é um dom espiritual, e eu estava justamente dando um ensinamento, e quando eu observei, duas jovens estavam se abraçando, chorando, e uma delas estava com pedra, acho que nos rins, se eu não me engano, problema sério, né? E ela ouviu o nosso ensinamento, nós oramos, e ela estava tendo um probleminha com a amiga, quer dizer, da própria igreja, que às vezes não estava se entendendo, não lembro o motivo, mas enfim, elas estavam meio brigadas com as duas lá. Elas se consertaram, elas se perdoaram uma com a outra, né? E o que aconteceu? Terminou aquela reunião, no dia seguinte ela foi curada, ela expeliu aquelas pedras, ela foi curada. Então ela ouviu o ensinamento, ela se reconciliou com a amiga, que inclusive era irmã de fé também, né? E ela foi curada no dia seguinte. Quer dizer, então isso realmente é interessante. Então, há casos que precisa confessar o erro, ou se arrepender. Nesse texto que eu li, é ao contrário. Os discípulos viram que era um cego de nascença. Aí perguntaram para Jesus, Rabi, quem pecou? Foi os seus pais? Quem que falhou aqui? Nesse caso, Jesus falou, não, ninguém pecou, nem ele, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. E depois Jesus, então, cura aquele cego. Foi quando Jesus, então, ele diz assim para aquele homem, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, aquele cego de nascença foi curado por Jesus. Então, nós cremos em milagres. Então, milagres acontecem, tem que ter fé. O ingrediente fé. Na primeira meia hora da programação, quem está ouvindo desde o início, nós falamos justamente do profissional ungido. Nós falamos de Davi. Eu vou repetir aqui o Salmo 132, verso 17 e 19. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então a lâmpada aqui é o Espírito de revelação, é o Espírito Santo. Então Davi dependia do Espírito Santo. Então o que nós estamos ensinando aqui é 100% espiritual, mas para que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Entenda isso, gente. Em nome de Jesus, compreenda isso. Deus quer que você tenha a bênção completa. Corpo, alma e espírito. A bênção da saúde física, das emoções, a saúde espiritual, que é a sua comunhão com Deus, né? E também a sua saúde financeira. Então aproveite esse momento profético, esse momento, essa semana está muito forte. Quem nos acompanha sabe que toda semana Deus está manifestando a sua glória, o seu poder, mas tem coisa nova chegando, conforme diz uma canção, tem coisa boa chegando, tem coisa nova chegando, tem coisa boa chegando. É isso. Então quem anda com fé e quem anda na fé de Deus é surpreendido. É surpreendido, Deus das maravilhas.
E vou dar um alerta para você que diz que é um cristão, mas fica só falando assunto que vai contra os princípios da palavra. Volte-se para a palavra. Pare, eu falei ontem e vou repetir para quem não ouviu. Pare de ficar murmurando, reclamando. Tem gente que fica falando mal de todo mundo, não está satisfeito com nada, está na fila do banco, está murmurando, está na fila do mercado, está murmurando, está na fila do INSS, está murmurando. Meu Deus do céu, não está bom com nada. Isso desagrada a Deus, a pessoa só vive murmurando. A murmuração atrapalha. Não perca a unção de Deus e não perca a unção murmurando, mas atrai as bênçãos de Deus sendo grato, que foi ontem eu falei de gratidão, a gratidão. Então Deus está falando, Deus está agindo. E daqui a pouco vamos orar com vocês. E é muito lindo porque a reconciliação, ela é um processo que ultrapassa o perdão. Então a reconciliação, ela ultrapassa o perdão e às vezes ela precisa de um mediador. Ela precisa de uma pessoa para ajudar. Sabe quando tem dois irmãos que brigam, duas irmãs, e a mãe vai lá e reconcilia os dois? É tipo isso. Tá entendendo, queridos? Então nós estamos sendo usados por Deus aqui para ensinar você que você tem que se reconciliar. Vai além o perdão. A Bíblia diz que eu tenho que deixar a oferta no altar e ir lá reconciliar com meu irmão e depois entregar ali no altar. Você sabia disso? Então a reconciliação, ela vai além. Porque se você não reconciliar, se você não trabalhar esse seu biológico, esse seu emocional, é uma trava na sua vida. Começa a dar tudo errado e você não sabe por quê. Então nós estamos entrando na brecha, orando por você, entrando nessa situação junto com você. Sabia disso, que você não está sozinho? Então libera porque você vai ser abençoado. A pessoa está numa boa. A pessoa está feliz lá e é você que está amargurado, triste, com rancor, perdendo o sono, perdendo a alegria, perdendo tudo que sobrou, porque até o que sobrou você já está perdendo. Cuidado, porque até o que sobrou você já está perdendo. Então, quando a gente traz a reflexão onde eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar, onde Deus tem que me limpar, tudo muda. Nós ouvimos as programações, não é para consertar ninguém. Nós ouvimos, nós estamos em reflexão para ser melhor. Eu preciso ser melhor, porque se eu fizer tudo que eu faço, ainda não estou fazendo nada. Eu preciso melhorar dia após dia. Eu faço muito pouco diante do que Deus me deu para fazer. Você entende isso? Você faz muito pouco. Diante das grandezas que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, a unção que Deus te deu, o talento que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu, as pernas que Deus te deu, os braços que Deus te deu, a saúde que Deus te deu, você tem tudo e não sabe. Então, dá um glória a Deus aí, dá um graças a Deus aí, diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim para o nome de Jesus ser glorificado através da minha vida, porque tudo passa. A vida passa, a vida é curta, passa tudo rápido, tudo rápido. E Deus quer nos limpar, Deus quer nos lavar, Deus quer nos purificar. É isso que a palavra faz, ela lava. A palavra, ela limpa. A palavra, ela nos cura, ela nos liberta. E seu dia hoje vai ser muito diferente. Exatamente. Duas palavras importantes. A fé e a unção. A unção do Espírito Santo. Fé e unção. Anote aí, você que está anotando tudo aí. Fé e unção. A fé no sobrenatural de Deus. A unção do Espírito Santo. É muito importante. Que Deus te abençoe. E concluímos essa parte aqui da programação com esta frase aqui: não murmure por nada. Deus está no controle de tudo. Às vezes, tudo escurece e parece que até nossa sombra desaparece. Mas Deus nunca nos abandona e nunca te esquece. Você tem uma semana abençoada, né? Que já começou domingo, ontem foi segunda, hoje é terça. Sim. Tem muita coisa boa para acontecer. Que Deus te ilumine. Só oração agora, mas tem palavra profética aí? Para você que precisa de um milagre na sua vida financeira, olha aqui, você precisa ler essa palavra. Salmo 1. Como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ao contrário disso, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a condicional que Deus nos dá para acontecer aqui, o verso 3.
Você será como uma árvore plantada à beira das águas correntes, que você vai dar o seu fruto na estação própria. Suas folhas não caem, não murcham. E tudo que você fizer vai prosperar. Então ele nos dá uma condicional. Você tem que se afastar do caminho mau. Você tem que se afastar da roda dos escarnecedores. Então vai prosperar o seu caminho. Vai prosperar o fruto das suas mãos. Sabe quando você está ali lavando as suas mãos, ungindo as suas mãos, você vai declarando. Essas mãos não são mirradas, essas mãos são prósperas. Não vai ter acidente de trabalho, não vai ter perda. Vai ganhar, vai assinar papéis, documentos, vai tirar 10 na prova, vai passar na entrevista, porque as mãos, você tem que aprender a abençoar suas mãos. Como que você abençoa as suas mãos? Você segura um dedo, segura o outro dedo, segura o outro dedo e vai abençoando as suas mãos, sem pressa. Sem pressa, você faz tudo muito correndo. Não, você tem que ungir, abençoar, declarar, profetizar. Eu consagro as minhas mãos hoje. Eu estou ungindo as minhas mãos hoje, porque eu vou ministrar em posição de mãos sobre pessoas. Então eu quero que as minhas mãos estejam limpas. Eu consagro as minhas mãos hoje, porque eu vou assinar papéis, documentos, vou dirigir aquele carro, eu vou tocar naquela criança, eu vou abençoar os meus filhos. Então você tem que aprender isso. Está tudo aqui no Salmo 1. Então você vai prosperar. Mas você tem que tirar o sangue ruim, lavar suas mãos de todo mal, de tudo aquilo que enfraquece a sua mente, o seu coração, porque ao contrário disso, tem pessoas que usam as mãos para o mal. E nós estamos aqui para levantar mãos abençoadas, a mão da nossa aliança de casamento para abençoar os casais. Então, quando a gente levanta as nossas mãos, nós estamos abençoando vidas. E é isso que você tem que fazer. Então, tudo o que você fizer vai prosperar. E Deuteronômio 28, verso 8 diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma manhã profética, por mais uma manhã do sobrenatural de Deus, que estamos aqui desde o início da programação de hoje, levando fé através das Escrituras, através da Tua palavra que é viva, que é eficaz e que é poderosa. Em nome de Jesus, nós pedimos agora a bênção para a vida financeira, para os negócios, conforme estamos fazendo o propósito desta semana, pedindo a bênção para os documentos, cartão de crédito, cartão de débito, escritura, contratos de compra e venda, contrato de compra e venda, também a carteira de trabalho, protocolo de aposentadoria, tudo que tem a ver com documentos que essa pessoa precisa resolver. Quem sabe essa noite pessoas não dormiram bem, justamente, Deus, por preocupação com documentos, algo que precisa, que ele está precisando, que ele está necessitando, meu Deus. Então que a tua misericórdia seja sobre nós, seja sobre cada ouvinte que está orando, que está recebendo as instruções espirituais para a sua vida. Abençoa a saúde financeira, tanto deste ouvinte quanto da sua empresa, do seu negócio. Abençoa cada CNPJ, cada comércio, cada indústria, os trabalhadores da construção civil, pessoas que têm ali o seu próprio negócio, os autônomos, os profissionais liberais, os empregados, os servidores públicos, os trabalhadores e principalmente autônomos, as pessoas que trabalham por conta própria, Pai, que não tem uma renda fixa e depende de vendas, depende de negociações, que seja esta última semana de setembro, seja a semana de um grande faturamento fenomenal dentro da realidade que tem esse comércio, esse negócio, seja uma loja, seja um brechó, seja a loja, ela está trabalhando, lutando, fazendo a coisa certa, honestamente, abençoa, prospera, multiplica, abençoa também os consultórios, pessoas que trabalham na área de consultórios, na área médica, que tem a sua clínica própria, e todos os profissionais estão trabalhando, estão aí batalhando na vida, esteja abençoando, Pai,
a bênção, nós queremos a tua bênção. A tua palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta desgosto. Abençoa aquele também que vive da sua aposentadoria. Abençoa o Brasil, a economia do Brasil e o INSS, que sempre tenha dinheiro para pagar os aposentados, pensionistas e assim por diante. Abençoa o aposentado, abençoa a conta bancária, a conta corrente, conta poupança, conta salário. Abençoa também, ó Pai, aqueles que têm dívidas, pessoas que estão endividadas, pessoas que têm o seu salário, mas com o salário ele não consegue pagar a dívida, que a coisa cresceu de tal forma. Então Deus coloca as tuas mãos para dar um direcionamento, uma direção, para que essa pessoa saia do sufoco da dívida, meu Pai. Ó Deus, nós estamos clamando, nós não conhecemos as pessoas, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe os porquês, o Senhor sabe os paraquês, o Senhor sabe tudo, meu Deus, o que está acontecendo. Então a nossa parte é clamar, é buscar, é pedir socorro. A tua palavra diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então abençoa a família querida que está nesta fé e neste propósito. Abençoa os agentes de Deus, abençoa aqueles que têm abençoado o nosso ministério, aqueles que têm plantado a sua semente de fé com amor, com alegria, e têm feito porque Ele faz espontaneamente, voluntariamente, generosamente. Abençoa, prospera, multiplica de uma forma sobrenatural, que ainda hoje, meu Deus, até as 3 da tarde dessa terça-feira, horário de Brasília, chegue uma semente especial na mão desta pessoa. Essa pessoa que disse que quer ajudar, que quer colaborar, mas ela está dizendo que não tem, mas ela vai ter a partir de hoje. Através da nossa fé, junto com a fé dessa pessoa que está ouvindo e crendo na oração, ela vai receber uma bênção, um milagre vai acontecer, nem que for como o Senhor fez, certa ocasião, que o Senhor mandava os corvos para levar comida para o homem de Deus, o Senhor usou uma viúva para sustentar. Então nós cremos nesses milagres que são para os dias de hoje também, que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Assim oramos no poderoso nome de Jesus, e todo espírito do mal bata em retirada, espírito inclusive de incredulidade, de enfermidade, e o espírito também de inveja seja repreendido agora em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta manhã nós concordamos com esta oração, ligamos na terra, está sendo ligada nos céus, e nós declaramos a oração de Deuteronômio 28, verso 12, o Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no dia, no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das tuas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma maneira, de nenhum modo, tomarão emprestado. Pai, a tua palavra declara que o Senhor vai abrir. E se o Senhor vai abrir é porque estava fechado. E nós damos uma ordem no mundo espiritual agora, que essas portas se abram, que esses milagres financeiros aconteçam agora, em nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder em uma declaração que fazemos. E estamos ligando na terra. Que as portas se abram. Que os milagres aconteçam. Que caia por terra todas as correntes e cadeados que prendiam no mundo espiritual a bênção de chegar até esse ouvinte. Que é ofertante, dizimista, colaborador. Que limpou o seu coração. Que limpou sua mente. Que já perdoou hoje. Que lavou tudo aquilo que estava sujo na sua mente, nos seus pensamentos. Então a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. E essa bênção de Deuteronômio 28, verso 12. O Senhor abrirá. Abre, Pai. Abre agora as comportas celestiais e envia. Envia os camelos de Deus carregados de prosperidades, os dromedários de Midian e as unções e as bênçãos que estavam retidas. Chegue agora, norte, sul, leste, oeste, dos 4 cantos do mundo. Bênção extra que virão de pessoas que você nem imagina, de pessoas que você já tinha esquecido no mundo, mas elas vão trazer, vai chegar na sua casa, vai chegar no seu trabalho. Deus vai te visitar, Deus vai te surpreender, Deus vai entregar. Em nome de Jesus nós cremos e nós já declaramos a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo de Deus e do nosso Deus, que é o dono do ouro e da prata. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.